Olá pessoas, sejam muito bem-vindas ao Sociologia Antes que Acabe. Eu sou o professor Thiago Siegel e no vídeo de hoje eu vou propor para vocês um breve debate, uma breve reflexão sobre o resultado das eleições de Rio do Sul. Se você está vendo esse vídeo exclusivamente no Facebook ou no Instagram, convido muito para você entrar no YouTube, conhecer o Sociologia Antes que Acabe, conhecer os outros vídeos lá e, por que não, se inscrever no canal. Fiquem comigo! De modo geral, a divulgação dos resultados das eleições de Rio do Sul não surpreenderam muitas pessoas. O que as pesquisas apontavam acabou acontecendo, a reeleição do prefeito José Tomé. E de modo geral, poderia dizer para vocês que o resultado das eleições em Rio do Sul foi um pequeno reflexo, um pequeno espelho do resultado das eleições que ocorreram no Brasil de modo geral. E vários números servem para comprovar isso. Por exemplo, nós tivemos um total de 36.666 votos e tivemos 26,4% de abstenções, um total de mais ou menos 13.163 pessoas que fizeram a opção por não votar. Tivemos 2.069 votos nulos e 1.433 votos em branco. Isso quer dizer o quê? Que a maioria das pessoas não votaram no prefeito Tomé e não queriam a reeleição do prefeito Tomé, mas optaram por não ir às urnas. Existem alguns picaretas intelectuais aqui da cidade que estão fazendo comentários críticos a essas pessoas, dizendo que elas são culpadas pela reeleição do Tomé, e alguns inclusive acusando os eleitores do Tomé de serem cúmplices da suposta corrupção, e eu vou usar a palavra suposta corrupção do governo Tomé, porque a gente sabe que nos últimos anos o GAECO visitou várias vezes a Prefeitura de Rio do Sul, inclusive tivemos membros do governo Tomé que foram presos, mas que não estão condenados, não sei nem se estão necessariamente acusados nesse momento, tem que verificar essa informação. Mas obviamente o Tomé se reelegeu de certo modo como um reflexo da mudança do pêndulo, que eu já falei em outros vídeos. Em 2016, em 2018, principalmente com a eleição do presidente Bolsonaro, boa parte do pêndulo ideológico político se voltou à extrema-direita. Candidatos com discursos extremistas, como o Bolsonaro, e boa parte dos candidatos do PSL que se elegeram para o Senado e para a Câmara dos Deputados, foram justamente candidatos que adotaram esse discurso mais extremado. Obviamente a população, de certo modo, está se cansando um pouco desse discurso extremo, e o pêndulo tem voltado cada vez mais ao centro, à centro-direita. A gente viu que, de modo geral, no Brasil como um todo, os partidos de esquerda foram derrotados, justamente como os partidos mais extremistas. O PSL, por exemplo, está voltando a ser um partido nanico. E o Tomé, então, se reelege com 12.648 votos, ou seja, 38,14% dos votos válidos. Mas olha só que interessante, gente. Tomé tem 12.648 votos. O número de abstenções que nós tivemos em Rio do Sul esse ano foram de 13.163. Ou seja, mais pessoas deixaram de votar do que de fato pessoas que foram votar no Tomé. Isso, por óbvio, deve acender uma luzinha de preocupação em relação aos políticos tradicionais e também a esses novos políticos, principalmente atrelados à extrema-direita. Essas pessoas que não foram votar, a gente não pode fazer uma análise simplicista e dizer que elas simplesmente não foram votar por causa da pandemia, por causa do Covid-19. Óbvio que esse fator pesou muito na escolha de muitos eleitores em irem ou não irem à urna. Mas algo que também pesou e que tem que ser analisado aqui é o fato de que muitos eleitores simplesmente olharam para esses nomes aqui: Tomé, Jaime Pasqualini, Jean de Lis, Coronel Tonetti e Klaus Hoffmann, e simplesmente não se sentiram representados. Isso é justo, a tal ponto que acharam, de maneira justa, que não valeria a pena ir domingo votar, preferiam justificar e tal. Isso é importante, tá? Porque para esses picaretas intelectuais que ficam xingando a galera que não foi votar de omissos, de serem coniventes com a corrupção, não tem nada disso. A escolha de não ir votar também faz parte do processo de cidadania. A escolha de não escolher, de não se sentir identificado por nenhum desses nomes, também faz parte do processo democrático, também faz parte da cidadania, de tal forma que outras democracias mais sólidas e, digamos assim, maiores do que a nossa,
não transformaram o voto numa questão obrigatória, que é o caso dos Estados Unidos. E curiosamente falando, nós vimos que os Estados Unidos, mesmo sem ter o voto obrigatório, bateu o recorde de votos nessas eleições, o que deve, no mínimo, nos mostrar que talvez a ideia de transformar o voto em voto obrigatório não seja necessariamente uma das ideias mais inteligentes. A gente precisa pensar um pouquinho mais sobre isso. As pesquisas mostravam o candidato Jean Delis ocupando o segundo lugar, e ele teve apenas 5.599 votos, ficando em terceiro. Jean Delis é um nome bastante conhecido na cidade, é um nome de fato forte. Se fosse candidato a vereador, provavelmente seria o vereador mais votado, mas algumas pessoas já dizem que o próprio nome do Jean, como ex-prefeito, como candidato a deputado, é um nome forte demais para disputar a Câmara dos Vereadores. Tem que ser um candidato para prefeito ou um cargo maior. O Jean Delis poderia ter saído melhor nessa história. A relação dele com o PT é uma relação que obviamente afastou muitos eleitores, porque o PT ainda vive esse processo de cansaço, esse desgaste eleitoral. Então ele migra para o PDT. Foi uma escolha inteligente do Jean Delis fazer isso. Afinal de contas, o PDT é um partido forte na esquerda, é um partido que defende grandes ideias, teve muita inserção no debate nacional, principalmente com a candidatura do Ciro Gomes, mas ela foi enfraquecida, na minha opinião, pelo seu vice, o Jefferson Vieira, que é também um candidato bastante desgastado aqui em Rio do Sul, que vinculou muito forte o seu nome ao nome do Bolsonaro em 2018, o que por óbvio vai fazer com que muitos eleitores mais progressistas, mais à esquerda da cidade de Rio do Sul, olhem para o Jean Delis com uma certa desconfiança. Então vejam, ele já tinha uma desconfiança muito forte dos eleitores mais conservadores, por ter o seu nome atrelado ao PT durante tanto tempo. Ele sai do PT, o que seria um ponto positivo, mas traz para o seu lado um cara como o Jefferson, que também tem a sua imagem desgastada na cidade, principalmente com as pessoas mais do campo progressista. Na minha opinião, um erro muito grande da candidatura do Jean Delis se aproximar do Jefferson Vieira, e eu tenho certeza que isso custou votos a ele, e fica aí uma ideia de aprendizado. A surpresa foi o candidato Jaime Pasqualini, do Podemos, ter atingido o segundo lugar com 9.803 votos. Jaime Pasqualini, de certa forma, sempre foi um nome forte aqui na cidade de Rio do Sul, com uma história muito atrelada à universidade, a outras associações, só que ele estava afastado da vida pública, afastado da vida política durante um bom tempo, o que fez com que o candidato Jaime não fosse tão viável, principalmente por não ser muito conhecido pelos mais jovens, né? A maioria dos meus alunos, por exemplo, simplesmente não sabiam quem era o Jaime Pasqualini, ficaram sabendo agora nessas eleições. Se ele tivesse trabalhado o seu nome com mais intensidade nos últimos 2 ou 3 anos, provavelmente ele teria muito mais chance de ganhar essa eleição. E afinal de contas, a gente sabe também que Rio do Sul não tem um segundo turno. E o candidato Coronel Tonetti fala que muitas pessoas, olhando para as pesquisas, acabaram largando o voto do PSL e votando no Jaime Pasqualini como uma espécie de voto útil. Isso pode ter acontecido, mas eu honestamente acredito que não, porque a candidatura do Coronel Tonetti nunca, digamos assim, decolou na cidade. Essa maneira dele tentar se vincular ao PSL de Bolsonaro, que já está também de certa forma desgastada, utilizando esse discurso fundamentalista, proto-fascista, mas que é vazio de significado, essa história de Deus, Pátria e Família como a única proposta viável do candidato do PSL, ela obviamente é uma proposta vazia, que talvez vá pegar as pessoas mais velhas, mais conservadoras, mas se alguém parar para se perguntar, afinal de contas, o que diabo significa Deus, Pátria e Família? Que Deus, que Pátria, que Família, com referência ao que esse sujeito está falando isso? Referência ao integralismo dos anos 30, ao fascismo italiano, ao nazismo alemão? O que é esse Deus, Pátria e Família? E o que se faz com quem não pertence a essa visão de Deus, a essa visão de pátria, a essa visão de família? Então a tentativa do Coronel Tonetti de se colar com esse discurso bolsonarista, mais radicalizado, mais extremado, embora eu honestamente acho que ele não seja essa pessoa extremista típica do bolsonarismo, acabou pesando nessa questão do pêndulo, que pouco a pouco está se normalizando no Brasil, abandonando a extrema-direita, indo para centro-direita ou até mesmo por centro, o que prejudicou muito os votos do candidato do PSL. Então o Coronel Tonetti fez 4.364 votos, o que de certa forma mostra
que a esquerda em Rio do Sul tem mais votos do que aquilo que seria a extrema-direita, e mostra também que as pessoas estão, de certa forma, se cansando desses discursos mais extremistas. E da mesma forma também o Coronel Tonetti se apresentou como um outsider da política, alguém que não tinha o seu nome vinculado aos partidos tradicionais, às disputas eleitorais dentro da cidade, sempre por baixo dos panos, sempre nos bastidores, sempre participou, mas nunca participou diretamente, o que fez com que ele também seja uma pessoa desconhecida, principalmente do público mais jovem, o que prejudicou a sua candidatura, mas pode dar força para uma candidatura futura. Tanto o Coronel Tonetti como o Jaime Pasqualini saem fortalecidos para uma próxima candidatura que sai em 2024. O último colocado das eleições foi o Clóvis Hoffmann, uma pessoa também desconhecida do grande público da cidade. Obviamente isso prejudicou ele. Acho que aqui também teve uma atitude muito errada do Clóvis Hoffmann, nesse sentido de não entender que o pêndulo estava mudando. Ele o tempo inteiro tentou se vincular como verdadeiro candidato bolsonarista na cidade de Rio do Sul. O primeiro vídeo que eu vi da campanha dele justamente fazia essa relação, né? Ele como verdadeiro candidato bolsonarista fazendo foto com essa idiotice aí das arminhas, o que inevitavelmente pesou nele, porque o pêndulo já não está mais apontando para o radicalismo de extrema direita, mesmo eu não podendo dizer, não sabendo afirmar se ele seria um radical de extrema direita, acho que não, mas tentou vincular o seu nome a isso. Ah, professor, mas o Tomé não fez vários elogios ao Bolsonaro? Fez, né? A gente não sabe até onde os elogios que os candidatos fazem ao presidente eleito é realmente uma questão ideológica sincera ou é apenas um oportunismo de campanha. Nós sabemos que candidatos são oportunistas. O Tomé falou em alguns momentos aí da campanha dele que ele acredita no Bolsonaro, mas ele marcou muito mais uma oposição ao PT, uma oposição à esquerda, do que necessariamente uma defesa às ideias de extrema-direita. Isso tudo atrelado ao fato de ser a campanha mais cara, ser a campanha com mais candidatos a vereadores e, óbvio, não vamos ser hipócritas aqui, de ter o controle da máquina pública, favoreceram a reeleição do Tomé, mesmo com os escândalos de corrupção que nós tivemos na prefeitura, escândalos, acusações e nenhuma condenação ainda, o que eu até honestamente acho que foi pouco explorado pelos outros candidatos e pouco explorado também pelos candidatos a vereadores. Isso favoreceu a reeleição do prefeito José Tomé. Agora falando um pouquinho sobre a questão dos vereadores. Honestamente, de modo geral, eu diria para vocês, tem uma coisa boa sobre a eleição dos vereadores, que foi uma ampla renovação da Câmara de Vereadores, inclusive com vereadores mais tradicionais não querendo participar das eleições, como o caso da Zeli, que resolveu não disputar, mas também, honestamente, eu acho que nós vamos ter a Câmara de Vereadores mais pobre, mais medíocre do ponto de vista intelectual, do ponto de vista de planejamento, de propostas de políticas públicas para uma cidade. É uma Câmara de Vereadores que vai trazer pouquíssimo para o debate público, que vai permitir com que o Tomé reine absoluto, porque vai ser muito difícil, honestamente, a gente esperar grandes ideias dessa Câmara de Vereadores e grandes projetos saindo dali. Duvido muito que isso aconteça, posso estar errado, mas eu acho que é a Câmara de Vereadores mais medíocre da nossa história, o que mostra que não necessariamente renovação pode ser uma coisa boa. Nós tivemos então o Marcos Anis, do PSDB, eleito, o cara da farmácia Bonfante eleito, o Duda da Arena eleito, que são, afinal de contas, pessoas que nunca tiveram uma história com a vida pública ou com a vida intelectual, mas apenas desenvolvimentos empresariais, né, pessoais. O Nilson Crisp, do PMDB, eleito, o professor Mário Sérgio, que teve uma votação expressiva, 1.070 votos, foi o sexto candidato mais votado em Rio do Sul, não se elege em decorrência dessa história do coeficiente eleitoral, que talvez também seja algo que precisa ser revisto no Brasil. Depois nós tivemos a Sueli, a Daniela Zanella, o Jason Caetano, também muito bem votado, mas não eleito por causa do coeficiente eleitoral. O Eronic se reelegeu, Moacir Vieira, do MDB, eleito, e o último candidato, o Cláudio Azevedo, e o último candidato eleito, o pastor Tiago, do PSL, o único candidato do PSL eleito, o que honestamente acho um ponto muito negativo na cidade de Rio do Sul. É importante, claro, que os evangélicos tenham expressão na Câmara de Vereadores, com uma parcela importante da sociedade brasileira, mas de modo geral a participação dos evangélicos na política tem sido muito negativa ao desenvolvimento e muito positiva na radicalização do discurso, o que afasta
as pessoas talentosas, que permite fuga de cérebros, o que cria maior intolerância e maior insegurança numa cidade. Mas ok, é justo, é democrático que um candidato evangélico faça parte do poder, embora eu, honestamente, não vejo muito sentido nisso, não vejo como algo positivo para o desenvolvimento de uma sociedade, justamente porque facilita a radicalização da política. E nós tivemos o Nando, que não se elegeu, mas também foi bastante votado, e uma surpresa interessante, o Daniel Tchumi, do PSD, primeira eleição que ele disputa, recebendo 730 votos, quase sendo eleito, vejam só vocês. A Isabel Caetano não se reelegeu. E também tivemos algumas outras surpresas, como por exemplo a quase eleição, né, de pessoas defendendo um discurso mais voltado à defesa das mulheres, como a Fabi Linhares, que atingiu 510 votos, uma votação também bastante expressiva para uma primeira candidatura. Bom, gente, e eu acho que no final das contas, resumindo a minha conversa, é isso. Rio do Sul foi um reflexo daquilo que foi as eleições no Brasil, deixando de lado candidatos com vozes mais extremadas, focando em candidatos com vozes mais ponderadas, mais à direita, é claro, mas menos radical, e afastando, infelizmente, no meu ponto de vista, candidatos à esquerda, que são também importantes para um debate mais amplo e mais rico. Se você gostou desse vídeo, concorda com a minha análise das eleições, vá lá no YouTube também, me siga nas outras redes sociais, se inscreva no meu canal. No mais, forte abraço a todos e valeu!